Havendo número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão. E vamos iniciar nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Gostaria de dar uma boa noite aos meus colegas vereadores, a nossa secretária Daiana, nosso assessor de imprensa Dilson e a nossa assessora jurídica Marlova. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 7 de maio de 2024. Ata da 13ª reunião ordinária do 4º exercício da 14ª legislatura em 7 de maio de 2024. Aos 7 dias do mês de maio de 2024, às 19h15, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 13ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Rosemary Krause Senen e Zulney Jochen. Verificada a presença legal de vereadores, a presidente Rosemary Krause Senen, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, a presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 23 de abril de 2024, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Após a leitura das correspondências e não havendo indicações verbais, a presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 005 de 2024, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. O projeto entra em discussão. A vereadora Daiane solicitou informações sobre o projeto, planta baixa desta ampliação, bem como o local onde será executada. A presidente manteve o projeto em pauta para os esclarecimentos. Em seguida, a presidente abriu a palavra livre. O vereador Carlos Alexandre, em virtude do Dia das Mães, registrou sua homenagem lendo uma mensagem a todas as mães. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, a presidente convoca para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 14 de maio de 2024. E às 19h30, a presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pela presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, se os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Correspondências. Convite. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, o comandante do 7º Comando Regional de Polícia Militar, Coronel Alexandre Cravo Caldas, o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Anderson Melo Maia, tem a honra de convidá-lo para a formatura do PROERD Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, em Atalanta, no dia 16 de maio de 2024, quinta-feira, às 19h, no Clube dos Idosos. Indicações verbais. Vereador Edeclésio. Não. Vereador Max. Não. Vereadora Maria. Não. Vereador Zulney. Não. Vereador Hélio. Não. Vereador Antônio. Não. Vereador Carlos Alexandre. Não. Vereadora Daiane. Não. Ordem do dia. Projeto de lei número 005 de 2024. Coloco o projeto de lei número 005 de 2024 em discussão. Então, conforme o pedido da vereadora Daiane, semana passada, estou com a planta baixa do projeto da ampliação na Escola do Ribeirão Matilde, tá? Vai ser construído 2 salas e 2 banheiros. A planta baixa está aqui, te entrego em mãos. Ô, presidente, só uma dessas 2 salas seriam para atender o quê?
o atendimento que me passaram e a avaliação das crianças que frequentam a unidade. As salas que tem lá não estão dando conta? Não são suficientes. Maior do que tem muita criança e as salas são pequenas e precisam salas maiores para atender as crianças. Interessante. Obrigada. Coloco o projeto de lei número 005 de 2024 em votação nas comissões. Bem melhor. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Max a favor, vereadora Daiane a favor, vereadora Declésio a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane a favor, vereador Max a favor, vereadora Maria a favor. Dou como aprovada nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Zunei a favor, vereador Hélio a favor, vereador Antônio a favor. Dou como aprovada nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 005 de 2024 em primeira votação. Vereadora Daiane. Contra. Acho que o nosso município tem outras demandas bem mais interessantes, como a iniciação de uma creche. Vereador Carlos Alexandre. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Zunei. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Max. A favor. Vereadora Declésio. A favor. Dou como aprovado por 7 votos a 1 o projeto. O projeto de lei número 005 de 2024. Moção número 002 de 2024. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Atalanta. Moção número 002 de 2024. Os vereadores abaixo descritos, com assento na Igreja Casa Legislativa do município de Atalanta, pertencentes às bancadas do MDB, PP e PSD, no exercício de suas atribuições regimentais, vem requerer que, após ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, seja encaminhado por esta Casa Legislativa a presente moção de apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Lira, em razão do movimento ofensivo ao Conselho Federal de Medicina, iniciado após a publicação da Resolução número 2378 de 2024, para que citado Conselho seja desagravado e mantido em suas atribuições próprias. Justificativa. No dia 3 de abril de 2024, foi publicada a Resolução número 2378, de 21 de março de 2024, a qual prevê em seu artigo 1º que é vedado ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal, ato médico que ocasiona o feticídio, previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez, nos casos de aborto previsto em lei,
ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Após a publicação de citada resolução, teve início uma movimentação no sentido de menoscabar e desqualificar mencionada resolução, o que implica em grave ameaça à vida. Isso porque a assistolia fetal que gera o feticídio provoca a morte do feto através de introdução de cloreto de potássio diretamente no coração do nascituro, causando a sua parada cardíaca. É um procedimento que está sendo propositalmente introduzido para facilitar a prática do aborto entre o 5º e o 9º mês de gestação, pois, sem a assistolia, o bebê nasceria vivo e teria que ser morto fora do útero. Um procedimento traumático, inclusive para os profissionais da área da saúde que se dispõem a trabalhar com o aborto. Recentemente, contra as normas técnicas do Ministério da Saúde em vigor, nas quais desaconselha-se o aborto após a 20ª semana, o Ministério Público tem insistido que o Código Penal de 1940, ao não punir o aborto em caso de estupro, não teve intenção de impor limites à prática, uma vez que, no seu artigo 128, que dispõe sobre o tema, não teria fixado limites de idade gestacional. Ocorre, porém, que o Ministério Público está deixando de observar que referido artigo foi criado no ano de 1940, quando o único modo de realizar um aborto tardio era através de um parto cesáreo, e que a mortalidade materna naquela época girava em torno de 20%. Eis que as mulheres poderiam morrer devido à septicemia decorrente de uma infecção, pois não estava ainda disponível a penicilina nem os demais antibióticos. A penicilina, que baixou a mortalidade materna após o parto cesáreo praticamente a zero, somente começou a ser difundida na prática médica após a Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, em 1940, a prática do aborto no 2º e 3º trimestre da gestação era algo impensável e, caso fosse tentado, seria visto como um infanticídio e não como um aborto. Este foi o motivo pelo qual o legislador não colocou limite gestacional para não punir o aborto em casos de estupro, pois legislou-se sobre realidades, não sobre hipóteses reconhecidamente impossíveis, como era o parto cesáreo naquela época. Por este motivo, entendemos que o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução número 2378 de 2024, oportunamente equipara com clareza a realização do procedimento de assistolia fetal a um ato médico que ocasiona o feticídio. Esta moção também sugere, respeitosamente, às duas casas do Congresso Nacional a consideração da conveniência de se passar legislação positiva de proibição da chamada assistolia fetal. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Conselho Federal de Medicina, para a defesa do direito à vida, inerente por si mesmo a todo ser humano, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, que afirma em seu artigo 3: todo ser humano tem direito à vida. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. O parágrafo único do artigo 1º de nossa Constituição declara que todo o poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes, de quem, portanto, esta moção se faz voz. Sim, pois através de diversas pesquisas realizadas por vários institutos, tem-se encontrado invariavelmente que a posição do povo brasileiro é majoritariamente contrária ao aborto. Diante do exposto, os vereadores que integram a Câmara Municipal de Atalanta requerem que a presente moção, após aprovada, seja encaminhada como manifestação de nossa mais veemente preocupação e apoio às autoridades preambularmente indicadas. Câmara Municipal de Atalanta, 6 de maio de 2024.
Coloco a moção número 002 de 2024 em discussão. Coloco a moção número 002 de 2024 em votação única. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Carlos Alexandre. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Zunei. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Edeclésio. A favor. Dou como aprovada por todos os vereadores a moção número 002 de 2024. Grande expediente. Palavra livre. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 21 de maio. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos.